Tem coisas sobre cavalo que a gente aprende sem nem lembrar quem ensinou. Que cavalo dorme em pé, que cavalo não enxerga a cor, que cavalo com pata quebrada não tem mais jeito, que cavalo é burro. Essas frases andam pelo campo brasileiro há gerações, passam de avô para neto, de peão para peão, e quase ninguém para perguntar de onde elas vieram, ou se elas ainda valem hoje. Eu fui atrás. Peguei 7 dessas crenças, das mais conhecidas, e fui apurar uma por uma. Universo dos cavalos. Conversei com o que está documentado em veterinária equina, em etologia, em estudos sérios feitos em universidades de fora e do Brasil. E o que eu descobri me obrigou a mudar a leitura que eu tinha de algumas delas. Algumas são verdade pela metade, e essa parte que não é verdade muda tudo. Outras já foram verdade, mas pararam de ser. E a gente continua repetindo como se nada tivesse mudado. E tem uma que nunca foi verdade, mas continua viva no campo como se fosse lei. Vou te levar comigo pela apuração. Cada mito você vai conhecer pela origem, pelo que o senso comum diz e pelo que a ciência hoje confirma, ou desmente. No final, eu volto com uma pergunta que ficou comigo depois de terminar essa investigação. E é uma pergunta que talvez incomode mais do que as respostas. Começa por aquele que todo mundo conhece. Cavalo dorme em pé. Você já deve ter ouvido isso a vida inteira. Eu também. E quando fui apurar, descobri que essa é uma das verdades pela metade mais bem instaladas no imaginário rural brasileiro. A primeira camada que apareceu na minha pesquisa foi anatômica. O cavalo tem uma coisa chamada aparelho recíproco. É um sistema de ligamentos e tendões nas pernas que permite ao animal travar as articulações em pé sem fazer esforço muscular. Ele literalmente fica em pé descansando, sem cansar. Isso é verdade documentada, comprovada e tem explicação evolutiva clara. O cavalo é uma presa. Na natureza precisa estar sempre pronto para fugir. Deitado, ele leva alguns segundos para se levantar. Em pé, dispara em 1 segundo. Sobrevivência. Mas aí veio a segunda camada da apuração, e ela mudou minha leitura. O cavalo tem ciclos de sono diferentes dos nossos. Ele dorme cerca de 3 horas por dia, em fatias pequenas de 30 a 40 minutos, várias vezes ao longo do dia e da noite. Boa parte desse tempo, ele dorme em pé, sim, num sono mais leve. Mas existe uma fase do sono que é a fase REM, a fase do sono profundo, aquela em que a gente sonha. E o cavalo só consegue entrar na fase REM deitado, porque o REM exige relaxamento muscular total. Se ele estiver em pé quando entrar nessa fase, ele cai. E aqui está o ponto que eu não sabia. O cavalo precisa dessa fase REM. Sem ela, ele adoece. Cavalo confinado em baia pequena, ou o cavalo estressado, ou o cavalo que não se sente seguro para deitar, vai acumulando déficit de sono profundo. Existem casos documentados de cavalos que ficam sem REM por semanas e começam a desabar literalmente no chão, exaustos. Veterinários equinos descrevem isso como uma condição clínica real. Então o cavalo dorme em pé? Dorme. Mas só dorme em pé? Não. E se ele só dormir em pé, ele adoece. O mito é verdade pela metade. E essa metade que não é verdade, no campo brasileiro, custa caro para muito animal mal manejado em baia apertada. O segundo mito é o do cavalo enxergar em preto e branco. Esse aqui eu sempre ouvi com a mesma certeza com que se fala que o céu é azul. E quando fui apurar, descobri que é simplesmente falso. Não tem fundo de verdade, não tem origem técnica defensável. É mentira lisa. O que está documentado pelos estudos de fisiologia visual equina é o seguinte. O cavalo tem o que se chama de visão dicromática. Ele tem 2 tipos de cones na retina, contra 3 que os humanos têm. Isso significa que ele enxerga cores, sim, mas um espectro reduzido. Os estudos sobre as opsinas, que são as proteínas dos cones, mostraram que a visão do cavalo é mais sensível ao azul e ao verde amarelado. O que ele não consegue distinguir bem é o vermelho. A condição é semelhante a um tipo de daltonismo humano, chamado protanopia. Ou seja, o cavalo vê o mundo em cores, mas faltam algumas cores do espectro vermelho-laranja, que para ele aparecem como tons de cinza esverdeado. E mais, a acuidade visual dele, ou seja, a nitidez da imagem, é cerca de metade da nossa. Mas ele compensa isso com 2 coisas em que ele é muito superior ao humano. Primeiro, o campo de visão. Os olhos do cavalo ficam nas laterais da cabeça, o que dá para ele um campo visual de quase 350 graus. Ele enxerga quase em volta de todo o corpo, com 2 pontos cegos pequenos, diretamente atrás do quadril e bem em frente ao focinho. Segundo, a visão noturna.
A retina do cavalo é cheia de bastonetes, que são as células sensíveis a pouca luz. Estudos confirmam que o cavalo enxerga formas no escuro, em condições onde a câmera humana não capta nada e o nosso olho também não vê. Então, de onde veio o mito? Eu acho, e aqui é leitura minha, não dado científico, que veio de simplificação. Alguém em algum momento ouviu falar que cavalo não enxerga todas as cores. E na transmissão isso virou: cavalo enxerga em preto e branco. Do mesmo jeito que aconteceu com o cachorro. É a mesma falha de telefone sem fio. O cavalo enxerga em cores, só não em todas. Diferença grande. O terceiro mito eu confesso que era o que mais me intrigava antes de começar a apurar. Cavalo tem memória curta, cavalo não guarda rancor, cavalo esquece tudo. Quem cria conhece essa frase. Ela serve no campo para justificar manejo duro. Ah, ele esquece, amanhã tá tudo bem. E aqui foi onde minha apuração tomou o rumo mais surpreendente. A primeira coisa que apareceu foi um estudo publicado na revista Current Biology, feito em conjunto pelas universidades de Sussex e Portsmouth, no Reino Unido. Os pesquisadores mostraram a cavalos fotografias de rostos humanos, uns com expressão de raiva, outros sorrindo. Cada animal viu a foto por cerca de 2 minutos. 3 a 6 horas depois, os mesmos cavalos foram colocados frente a frente com as pessoas que apareciam nas fotos, dessa vez com expressão neutra. O resultado foi o seguinte: os cavalos que tinham visto a foto da pessoa brava, ao reencontrá-la, passavam mais tempo olhando para ela com o olho esquerdo. E isso é relevante porque as informações do olho esquerdo são processadas pelo hemisfério direito do cérebro do cavalo, que é o hemisfério associado à ameaça e perigo. Os que viram a foto da pessoa feliz olhavam mais com o olho direito, ligado ao hemisfério esquerdo, associado a interações positivas. Karen McComb, uma das autoras, resumiu assim: cavalos não só leem expressões faciais humanas, eles guardam essa leitura na memória e adaptam o comportamento depois. Quando fui mais fundo, encontrei outro estudo, esse da Universidade de Rennes, na França, coordenado pela pesquisadora Carol Sankey. O estudo trabalhou com cavalos anglo-árabes ao longo de meses. Cavalos que tinham sido treinados com reforço positivo por um pesquisador, quando reencontravam essa pessoa 8 meses depois, mostravam imediatamente comportamento receptivo. Cavalos que tinham passado por experiência negativa lembravam disso também, e expressavam 4 a 6 comportamentos defensivos: morder, escoiciar, tentar derrubar o pesquisador. 8 meses depois, sem reforço entre uma sessão e outra. E aqui eu tenho que voltar atrás numa coisa que disse agora há pouco. Eu falei que esse mito não tem fundo. Tem sim. O fundo está num estudo de 2004 que sugeria que cavalos tinham memória prospectiva limitada, ou seja, dificuldade para lembrar de tarefas que precisariam executar mais tarde. Esse achado virou bola de neve na cultura popular e foi simplificado para cavalo tem memória curta. Mas a ciência avançou. Os estudos de 2010 em diante mostram justamente o contrário. O cavalo tem memória excelente, especialmente memória emocional. Ele lembra de quem o tratou bem, de quem o tratou mal, de lugares onde se machucou, de pessoas que ele só viu numa foto. A pesquisadora italiana Paolo Baragli, da Universidade de Pisa, sintetizou bem. Se um animal não executa uma tarefa como esperamos, isso não significa ausência de capacidade. Significa que ele pode estar usando uma estratégia diferente. Conclusão da apuração desse mito: cavalo guarda rancor, sim. Guarda alegria também. Guarda memória de tratamento por anos. E essa informação devia mudar muito o jeito de lidar com o animal no campo brasileiro. O quarto mito é mais técnico, e talvez por isso seja o mais mal explicado por aí. Diz que cavalo branco é fraco. Aqui eu cresci ouvindo essa frase. Quando fui apurar, descobri que essa é uma simplificação grosseira de uma coisa que tem fundo real. Mas o jeito como ela se popularizou condena um monte de animal saudável injustamente. A primeira coisa que aprendi na apuração foi a distinguir 3 coisas que a maioria das pessoas confunde: cavalo tordilho, cavalo branco e cavalo albino. Cavalo tordilho é aquele que nasce escuro e vai clareando ao longo da vida por causa de um gene chamado gene Gray. Pode ficar quase totalmente branco quando velho, mas é tordilho. Tem pele pigmentada por baixo, olho escuro e nasceu de outra cor. A maioria dos cavalos que você vê brancos por aí, na verdade, são tordilhos. Cavalo branco verdadeiro, com gene W, é raríssimo. Nasce branco, fica branco,
tem pele rosada por baixo do pelo branco. E cavalo albino é mais raro ainda. É o que tem o defeito genético na produção de melanina, pelagem sem cor nenhuma, olhos muito claros que podem chegar ao rosado, focinho despigmentado. Em muitas raças, como o crioulo, o albinismo total não é nem aceito no registro oficial da raça. E é aqui que o mito tem fundo. Cavalo albino real tem, sim, problemas de saúde documentados, sensibilidade alta ao sol, risco aumentado de carcinoma de células escamosas, um tipo de câncer de pele. Existem mutações genéticas associadas ao gene branco que podem causar a chamada síndrome do potro branco letal, que afeta o trato intestinal e mata o filhote ainda na primeira semana de vida. Tem questões genéticas reais que justificam a cautela do criador experiente diante de um animal albino verdadeiro. O problema é que essa cautela legítima virou, na cultura popular, cavalo branco é fraco. Aí, o tordilho que clareou aos 15 anos paga o pato. O cavalo branco verdadeiro saudável paga o pato. Vira preconceito de pelagem em vez de avaliação genética séria. A frase é uma simplificação que herdou a parte verdadeira e perdeu a parte técnica que dava sentido a ela. Não sei se essa é a melhor forma de explicar, mas é a forma que faz sentido para mim depois de ler o que está documentado. O mito é mais ou menos verdadeiro só para um subconjunto pequeno e específico de cavalos, e mente sobre todos os outros que ele engloba. O quinto mito eu confesso que me pegou na apuração. Cavalo com pata quebrada tem que ser sacrificado. Eu também acreditava que era regra. Sempre acreditei. Foi quando li o que o professor Haroldo Vargas, do curso de atendimento a equinos do CPT, escreveu que eu percebi o tamanho da mudança que aconteceu nessa área e a gente não acompanhou. A regra mudou. E a gente continua repetindo a regra antiga. A primeira camada da apuração foi entender por que esse mito existiu. Cavalo não é um animal que se recupera fácil de fratura, e isso é fato anatômico. Primeiro, o peso. Um cavalo adulto pesa entre 400 e 600 quilos. Quando ele quebra uma perna, as outras 3 precisam absorver esse peso. E isso causa uma condição secundária chamada laminite, que é uma inflamação dolorosa do casco. Pode levar à morte mesmo sem fratura nova. Segundo, a circulação. Os ossos longos das pernas do cavalo têm pouca vascularização, especialmente na parte inferior, o que dificulta a consolidação óssea. Terceiro, o comportamento. Cavalo é animal que precisa ficar em pé para dormir parte do tempo, para a digestão funcionar bem, para a circulação pulmonar não comprometer. Manter um cavalo deitado por semanas seguidas causa pneumonia, escaras, problemas musculares. Por todos esses motivos, durante muito tempo, a eutanásia era, sim, a única solução humanitária para a fratura em equino, especialmente para a fratura exposta, para a fratura cominutiva, para a fratura em osso longo de membro inferior. E em alguns casos, hoje ainda é a melhor decisão clínica. Não vou romantizar. Cavalo de corrida em alta velocidade que fratura múltiplos ossos em pista, com fragmentos expostos, exposição vascular, isso continua sendo decisão difícil e muitas vezes inevitável. Mas a ortopedia equina avançou muito nas últimas 3 décadas. Hoje existem técnicas cirúrgicas, fixadores externos, slings de suspensão que permitem distribuir o peso do animal, próteses específicas. Fraturas incompletas têm bom prognóstico. Fraturas em cavalos jovens com ossos ainda em desenvolvimento e peso menor têm chance real de cura. Fraturas em ossos superiores, perto do tronco, são tecnicamente mais viáveis. Existem casos documentados de cavalos que voltaram à atividade após fratura, inclusive cavalos de esporte. Então, o mito foi verdade. Por décadas, foi verdade. Mas hoje virou uma simplificação injusta. A frase certa, baseada no que aprendi na apuração, seria: fratura em cavalo é caso clínico complexo, com prognóstico variável, e a decisão de eutanásia é decisão médica caso a caso, não regra automática. A diferença entre as duas frases pode significar a diferença entre a vida e a morte de um animal. O sexto mito é cultural antes de ser técnico. Cavalo é burro. Ou pior, no caso do burro, burro é mais burro que cavalo. A palavra virou xingamento, virou sinônimo de ignorância, e o coitado do bicho carrega o estigma há séculos. Quando fui apurar a inteligência equina e a sinina, descobri que estamos muito errados nos 2 sentidos. A pesquisa mais reveladora que encontrei foi feita pela Universidade de Canterbury, no Reino Unido. Os pesquisadores montaram um teste de resolução de problemas com burros, cavalos e cães. O teste consistia em colocar comida do outro lado de uma cerca, com um buraco que permitia acesso,
mas o buraco não estava no lugar mais óbvio. Era preciso o animal contornar, identificar o caminho. Foi repetido 12 vezes com cada grupo. Os burros foram os primeiros a resolver, e os mais rápidos no aprendizado subsequente. Os cavalos vieram em seguida. Os cães, surpreendentemente, ficaram em último. E aqui é importante separar capacidade cognitiva de outras coisas. Burro é mais cauteloso que cavalo, porque burro evoluiu em terrenos montanhosos hostis, onde uma decisão errada significa cair de um penhasco. Cavalo evoluiu em planície aberta, onde a decisão é correr primeiro e pensar depois. Essa diferença evolutiva foi traduzida culturalmente como burro é teimoso e cavalo é nobre. Na verdade, são estratégias cognitivas diferentes, adaptadas a ambientes diferentes. A cautela do burro, lida pelo humano apressado, virou teimosia. A impulsividade do cavalo, lida pelo humano romântico, virou nobreza. E sobre o cavalo especificamente, a pesquisadora Carol Sankey, da Universidade de Rennes, documentou que cavalos têm capacidade de aprender e reconhecer palavras humanas, e respondem à voz humana com sensibilidade que rivaliza com a dos cães. Em algumas medidas, supera. O biólogo Paolo Baragli, da Universidade de Pisa, mostrou que cavalos conseguem mudar estratégia comportamental com base na própria experiência para resolver problemas de forma mais rápida na segunda tentativa. Isso é o que se chama de aprendizado por experiência e é um marcador clássico de cognição complexa. Conclusão da apuração: cavalo não é burro, burro não é burro. A gente é que generalizou 3 séculos atrás uma palavra que virou ofensa, e o bicho ficou com a fama que não merece. Tem peão experiente que vai discordar do que eu vou dizer agora, e eu respeito. A experiência de campo às vezes vê coisas que o laboratório não vê, mas nesse ponto específico, o laboratório tem dado dimensão. O 7º mito é o mais inocente da lista, mas mostra como conta errada vira verdade absoluta no campo. 1 ano de cavalo é igual a 7 anos de humano. Eu mesmo já falei essa frase, e quando fui apurar, descobri que ela vem contaminada de outra frase também errada. A do 1 ano de cachorro é igual a 7 anos de humano. Os 2 cálculos estão furados. O envelhecimento do cavalo segue lógica própria, com fases distintas. Os 3 primeiros anos do cavalo equivalem em maturação biológica a cerca de 18 anos humanos. Isso porque o cavalo atinge maturidade sexual e física muito rápido. Aos 4 anos, já é considerado adulto, e algumas raças completam o crescimento por volta dos 5. Depois dessa fase de maturação acelerada, cada ano de cavalo equivale a cerca de 2 anos e meio de humano. Então, a conta correta fica mais ou menos assim. Cavalo de 5 anos é equivalente a humano de 23 anos. Cavalo de 10 anos, humano de 35. Cavalo de 20 anos, humano de 60. Cavalo de 30 anos, humano de 85. E aqui vale uma curiosidade que apareceu na minha apuração e me marcou. O recorde mundial de longevidade equina registrado no Guinness Book pertence a um garanhão chamado Old Billy, nascido em Lancashire, na Inglaterra, em 1760. Old Billy trabalhou a vida inteira puxando barcaças em canais ingleses, atividade pesada que se imaginaria que reduzisse a expectativa de vida do animal. Mas ele viveu 62 anos. Morreu em 1822. Se aplicarmos a fórmula correta, esse cavalo viveu o equivalente a mais ou menos 165 anos humanos. Por que o mito dos 7 anos sobrevive? Porque é cálculo fácil. A pessoa multiplica e tem um número rápido, mas é cálculo errado, e o erro tem consequências práticas. Gente trata cavalo de 12 anos como se fosse animal velho, quando ele está apenas no equivalente humano dos 40 e poucos. Outras trata cavalo de 20 como se fosse jovem, quando ele já está na idade da prudência. Cheguei ao fim da apuração com 7 mitos diferentes em mãos, e percebendo uma coisa que não esperava no começo. A maioria desses mitos não nasceu do nada. Quase todos têm uma raiz observacional legítima. Alguém, em algum momento, observou uma coisa real e a descreveu. E essa descrição, na transmissão de geração em geração, foi sendo simplificada, encurtada, perdendo as condições e exceções que a tornavam tecnicamente correta. O mito é, na maioria dos casos, uma verdade encolhida demais. Cavalo dorme em pé virou meia-verdade porque a observação correta era: o cavalo passa muito tempo em pé enquanto descansa. Cavalo enxerga preto e branco virou mentira, porque a observação correta era: o cavalo não enxerga todas as cores. Cavalo com pata quebrada vira ofensa porque a observação correta foi, durante décadas, fratura em cavalo é caso clínico de alta gravidade. A ciência avançou. A medicina veterinária avançou. A
A etologia equina virou disciplina universitária séria, mas as frases continuam circulando do jeito que circulavam quando meu avô era novo. E aqui eu volto para a abertura. Eu disse que algumas crenças eram verdade pela metade, outras já tinham sido verdade e deixaram de ser, e uma nunca tinha sido verdade. Você consegue identificar agora qual é a única que nunca foi verdade? É a do preto e branco. Essa nasceu errada e continua errada. Todas as outras têm fundo de algo real. Só que esse fundo virou frase, e a frase virou regra, e a regra virou injustiça com o animal. Eu termino essa investigação com uma pergunta que ficou comigo e que talvez incomode mais do que tudo que eu disse até agora. Se esses 7 mitos sobreviveram décadas no campo brasileiro, mesmo com a ciência contradizendo, quantos mitos novos a gente está criando hoje, agora, em 2026, que vão precisar ser corrigidos daqui a 20 anos? Sobre genética, sobre suplementação, sobre treinamento, sobre as raças modernas? A gente não consegue ver os mitos do nosso tempo enquanto eles estão sendo formados. Só consegue ver os mitos do tempo anterior, depois que eles ficaram velhos. E aí eu te pergunto, e quero ler resposta nos comentários, você conhece alguma crença do campo brasileiro de hoje sobre cavalo que já te incomoda? Que você desconfia que vai cair daqui a alguns anos? Conta. Quero saber o que o pessoal que cria, que monta, que convive com cavalo no dia a dia tem desconfiado por aí. Se essa apuração te fez pensar diferente em pelo menos um dos 7 mitos, deixa um comentário dizendo qual foi. Para mim, isso é o termômetro que mostra se a investigação valeu a pena. E se você é do tipo que gosta desse jeito de tratar os assuntos do mundo equino, sem listicle pronto, sem resposta fácil, indo atrás da camada de baixo, ative o sininho. Aqui no canal a gente continua apurando. Quem ama cavalo sabe, não é só montaria, é respeito, história e conexão. O universo dos cavalos.